bom? E agora é o momento de orarmos pelo estudo de hoje. Feche seus olhos. Nosso Deus, nós vamos abrir agora a Tua Palavra, Senhor, e nós queremos ser alimentados por Tua Palavra. Nós queremos ler o texto bíblico e ouvir a Tua voz. E nós queremos lhe pedir que nada nos impeça de ouvirmos a Tua voz. Que não haja nenhum ruído, que não haja nenhum filtro, e que todos nós estejamos completamente abertos para a sua educação, para a sua instrução. Dá-nos, Senhor Deus, a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bem, vocês viram aí o bannerzinho que foi colocado, o título da mensagem de hoje, Eleitos, Peregrinos e Diferentes. E amanhã é o segundo turno da eleição municipal, né? Nosso município entrou para o segundo turno, então as eleições não acabaram ainda. E eu fiquei pensando, será que as pessoas vão confundir o assunto, né? Então quero dizer para você que está em casa aí também, você que viu, vocês que estão aqui, nós estamos à véspera do segundo turno das eleições. O título fala sobre os eleitos, mas eu não quero falar sobre quem foi eleito e quem não foi eleito nessas eleições aqui. Tá? Não é esse foco. A Bíblia fala sobre os eleitos. E eu quero falar sobre o foco de Deus a respeito dos eleitos. Não vou falar nada sobre os candidatos que já foram eleitos ou que pretendem ser eleitos amanhã. Esse título fala sobre os eleitos de Deus. E eu escolhi um livro, eu tenho estudado esse livro, é a primeira carta de Pedro. Eu estou inclusive preparando uma série de sermões sobre esta carta. Essa carta é muito rica. E eu creio que dá para fazer uma série de pelo menos 6 meses só com a primeira carta de Pedro, de tão profunda que é esta carta. E me chamou a atenção os primeiros versos. Hoje eu vou focar nos 5 primeiros versos da primeira carta que Pedro escreveu aos eleitos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto. E eu quero ler com vocês, vamos fazer uma leitura toda do texto e depois vamos, por parte, extrair algumas lições de Pedro para nós hoje. Já está com a sua Bíblia aberta? Você que está em casa e já achou sua Bíblia, pegue a Bíblia, que seja no celular, que seja nos meios eletrônicos, mas pegue a sua Bíblia agora e abra a sua Bíblia. Se você tiver uma caneta, eu recomendo, pegue a sua caneta para você rabiscar. Eu vou aqui rabiscar algumas palavras-chave aqui para vocês, certo? Será muito importante a gente fazer isso. Vamos ler os primeiros versos. E o apóstolo Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros, algumas versões diz peregrinos ou estrangeiros, dispersos, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esses 5 versos são tão profundos, queridos, que nós vamos dar apenas uma pincelada nele. Há frases aqui que nós precisamos mergulhar nelas para entendermos o que de fato Pedro quis dizer, ou o que de fato o Espírito Santo quis dizer por meio de Pedro a cada um de nós. Mas eu quero explorar aqui um pouquinho do que ele está dizendo. Logo no começo aparece a palavra eleitos, e ela se repete 2 vezes nesses 5 versos. E diz aqui no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, os destinatários de Pedro, aqueles que receberiam a carta. Ele não estava escrevendo para uma cidade,
Ele não estava escrevendo para uma região. Paulo fez muito isto. Ele escreveu aos coríntios, aos romanos, aos filipenses. Esta carta não é destinada a alguém que morava em determinada região. Esta carta é destinada aos eleitos de todas as regiões. E aqui diz então em quais regiões eles estavam. Eles estavam espalhados. A diáspora havia acontecido. Eles haviam sido dispersos. Eles estavam espalhados, muitos deles perseguidos. A carta fala muito sobre a perseguição e ele tenta dar força, ânimo, esperança para aqueles que estavam sofrendo a perseguição. Mas quando ele chama os seus destinatários de eleitos, 2 vezes, nesses 5 primeiros versos, ele está dizendo algo que nós precisamos entender, porque essa carta também é para nós. Os eleitos aqui, em grego se escreve ecletos, eclectos, são aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação. Foram escolhidos por Deus como membros do reino de Deus, e que gozam o favor de Deus, e levam uma vida santa na presença de Deus, em comunhão com Ele. E alguém pode dizer assim, quer dizer que Deus então elegeu alguns? Isso quer dizer que Ele escolheu alguns? No livro de Mateus, no capítulo 22, abra sua Bíblia nesse texto comigo. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 é uma história bem conhecida, a parábola das bodas, bem no finalzinho dessa história, depois que o homem é retirado da festa, porque ele não estava com roupas adequadas para a festa, e há choro e ranger de dentes. Há uma expressão aqui de Jesus Cristo explicando o final da parábola, e ele diz no verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso quer dizer que ser eleito de Deus não tem muito a ver com a escolha de Deus, tem a ver com a resposta humana ao chamado de Deus. O apóstolo Paulo fala, ele trata também a respeito dos escolhidos. E ele fala no livro de Romanos, abra sua Bíblia agora em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 28 a 30, quando ele fala sobre a presciência de Deus, que ele chamou, ele predestinou. Aqui está presente a resposta humana. Os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado de Deus e se tornam escolhidos por Deus, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os que não são escolhidos é porque eles mesmos não escolheram a Cristo, ou escolheram ficar fora do plano de Deus. É impressionante como Deus age. Eu fico impressionado, porque o amor de Deus, ele é tão grande. Eu tenho que aprender isso, irmãos, que Ele oferece liberdade total, total. Sofre profundamente quando nós decidimos não aceitar a sua graça, mas mesmo assim Ele deixa, porque Ele quer que nós tomemos essas decisões. No capítulo 8 de Romanos, nos versículos 28 a 30, ele diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase já explica que alguns aceitam, outros não aceitam. Aqueles que amam a Deus. Quando o amor a Deus é maior do que o amor a nós mesmos, quando o amor a Deus nos impulsiona ou nos atrai para Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor chama a todos, mas nem todos amam suficientemente a Deus para aceitar o seu chamado. E agora diz no verso 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Ele também chamou. E aos que chamou, Ele justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. O Senhor quer fazer um trabalho completo em nós. Os cristãos aqui dessa carta de Pedro, eles são considerados eleitos porque eles haviam atendido ao chamado de Deus. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você já aceitou o chamado de Deus?
E aceitar o chamado de Deus, queridos, não é simplesmente dizer sim para Jesus. É dizer sim com todas as suas forças. Como os noivos dizem sim no altar. Jadir casou recentemente. Júlio Mário ali com a Carlinha. O sim implica mudança de vida. E o Dino, que casará em breve, mas já disse sim para Andressa. E no altar ele vai confirmar, né, Dino? Dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro o Dino vem para o altar para dizer sim, a minha vida será completamente desta mulher. Aqueles que dizem sim para Deus e entregam completamente a vida a Deus são os eleitos desse texto aqui. E Pedro está se dirigindo a eles. E eu quero voltar aqui para o versículo 2 da carta de 1 Pedro, ou a primeira carta de Pedro. E o versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Há aqui não somente a permissão para que Deus atue na nossa vida, mas há também aqui um interesse, uma forte busca pelo Espírito Santo, tendo em vista vivermos uma vida santificada no Espírito. Os eleitos aqui da carta de Pedro, segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito Santo. Em outras palavras, queridos, o que Deus está dizendo para nós hoje é para que nós possamos nos avaliar em relação à eleição que o Senhor fez da nossa pessoa. Ele nos chamou e ao dizermos sim para Ele, Ele quer fazer a obra completa em nós. Você observou aqui que na sequência do verso, depois de dizer que o Espírito Santo está atuando na vida dos eleitos, há uma expressão muito curta que diz assim, para a obediência. Se você tiver com a sua caneta, você tem que sublinhar isso aí. Você tem que circular essa expressão para a obediência, porque tem vários crentes, cristãos, batizados, que já disseram sim para Jesus, que ainda não entenderam que a vida cristã é para a obediência total à vontade de Deus. Eu sei bem porque a maioria das pessoas fazem perguntas para os pastores. É impressionante que a maioria das pessoas que nos perguntam se isso pode, isso não pode, elas já sabem se pode ou não pode, mesmo porque a própria palavra de Deus nos revela abundantemente a vontade de Deus. Mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade e elas perguntam, mas pastor, eu tenho que dizimar mesmo? Eu posso dizimar 8%? Quando alguém me pergunta, pastor, eu posso dizimar 8%, eu fico pensando, qual é o objetivo da pergunta, se ele já sabe a resposta. E muitas vezes nós perguntamos, até mesmo para Deus, porque nós queremos uma saidinha, nós queremos um certo tipo de álibi para amenizar a nossa consciência, porque no fundo sabemos que essa não é a vontade de Deus, mas a nossa vontade de fazer isso é tão grande, que a gente fica tentando encontrar uma maneira de amenizar a consciência. Esse tipo de guerra espiritual, ela é constante em nossa vida. Mas o que Pedro está dizendo aqui, queridos, é que esses eleitos, eles são guiados pelo Espírito Santo para a obediência. Não pense você, é engano de Satanás pensarmos que será possível estarmos entre os eleitos por ocasião da volta de Jesus, se não vivermos uma vida de obediência a Deus, aos planos de Deus, à vontade de Deus, e a vontade de Deus está revelada na Bíblia. É que muitas vezes a gente não quer nem saber o que está escrito, para não nos comprometermos, e por isso talvez lemos pouco aquilo que está revelado. Mas, querido, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação está revelado nas Escrituras.
E o Espírito Santo vai nos conduzir para a obediência. Uma ação santificada do Espírito Santo que nos conduz a uma vida de obediência completa, à submissão e vontade de Deus. Um tipo de purificação total do ser humano, queridos. Nós abordamos esse tema aqui na série Sede Perfeitos. O Senhor quer nos salvar do pecado, e o Senhor não quer nos salvar no pecado, entendem? Os atos pecaminosos, as nossas vontades carnais, o Senhor quer vencer todas elas. E por fim, quando Jesus Cristo se manifestar em glória, Ele vai nos libertar da presença do pecado para sempre. Mas nós não experimentaremos a libertação da presença do pecado se nós não passarmos agora pela libertação do poder do pecado na nossa vida. O pecado não pode nos dominar, ele não pode ser o nosso guia, ele não pode ser o nosso norte, porque nós somos eleitos de Deus. E Deus, queridos, está no lado oposto ao inimigo. Nós não somos eleitos do inimigo para fazermos a vontade dele, para curtirmos as músicas dele, para fazermos o que ele quer, para nos alimentarmos como ele quer. Nós não somos eleitos do inimigo, nós já fomos libertos da garra do inimigo. E o inimigo zomba de Deus, irmãos, quando alguns crentes que se dizem libertos das mãos dele são guiados por ele. Mas esses eleitos aqui, eu quero muito, como eu quero, queridos, que esse texto aqui esteja falando de mim e de você. Esteja falando para mim e para você. Como eu quero estar entre esses eleitos. Ser o destinatário dessa carta Pedro escreveu. O verso 22 do capítulo 1, ele é muito rico, ele fala mais uma vez sobre esta purificação. Eu quero ler com vocês, ele é muito rico. Vamos saltar aqui para o verso 22, capítulo 1, da primeira carta de Pedro. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Olha como a purificação ocorre. O Senhor não está dizendo aqui que essa purificação ocorrerá por meio de uma meditação transcendental. Então eu sento lá na minha casa e eu cruzo as pernas e eu junto as mãos e eu fico meditando e assim eu vou ser purificado. Não é assim. Ele não está dizendo aqui que a purificação ocorre porque eu saio da minha casa e venho uma vez ou outra à igreja e sento aqui e assisto os cultos. Não é essa a purificação. A purificação é pela obediência da verdade. E diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista, olha o objetivo da purificação. Olha o propósito da purificação. Até o propósito, queridos, a gente precisa avaliar. Deus não quer nos purificar para que sejamos ou nos achemos, mais puros ou santos do que os outros, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. E aqui esse texto está em sintonia com os outros textos da Bíblia que nós lemos na série Sede Perfeitos, onde nós entendemos que a perfeição de termos um caráter semelhante ao de Cristo tem como objetivo nos tornarmos como Jesus Cristo, amando como Ele ama. A palavra ardentemente aparece no final do verso 22. Quando a Bíblia fala sobre as nossas tendências pecaminosas, a palavra ardentemente está dentro de uma expressão grega, epitomia, que foi traduzida para o português como concupiscência. E concupiscência precisa de uma tradução mais
na linguagem de hoje para a gente, né? Porque não é comum a gente usar concupiscência. Concupiscência significa desejos ardentes. A concupiscência da carne, desejo ardente de pecar. Nós temos um desejo ardente, uma propensão para o pecado. Mas a presença dessa palavra aqui, queridos, nos denota que o plano de Deus, efetuado com a ação do Espírito Santo, nos conduz a uma vida de obediência, uma vida de semelhança a Cristo. A presença dessa palavra aqui está dizendo que o Senhor, Ele quer fazer uma transformação em nossos desejos ardentes. E ao invés de termos um desejo ardente de pecarmos, de mantermos o nosso egoísmo, de alimentarmos nossos desejos carnais, o Senhor quer transformar esses desejos ardentes. E Ele quer nos dar um desejo ardente de amarmos a Deus e ao próximo, e não somente a nós mesmos. Essa palavra ardentemente, ela é muito rica. Se escreve no grego ektenos. E ektenos é o advérbio de ektenes, que significa intenção, sem cessar, fervoroso. Vocês sabem que a preposição ek, colocada aí na frente de muitas palavras, porque ektenos é uma junção de duas palavras. A preposição ek, que significa um ponto de origem, né? Eclésia, por exemplo, eklésia, certo? Significa os chamados para fora. Você tem um ponto de origem, então os chamados para fora, eclésia, né? E ektenos significa esticar, estender, lançar para frente, estender para fora. E quando ele usa essa palavra, ele está dizendo que o Espírito Santo vai trabalhar dentro do nosso coração. E este amor que ele brota em nós agora é esticado, é estendido para fora, para alcançar as pessoas. E Cristo é visto em nós, na mente daqueles que alcançamos com a nossa influência. Percebem que é uma transformação completa que o Senhor oferece para nós. O nosso amor egoísta, queridos, ele tem um pendor para o pecado. Nós nos pendemos para nós mesmos. Nós gostamos de fazer a nossa vontade, mas o Senhor quer substituir isso pelo amor divino. E a próxima expressão que eu quero ler, e é a última aqui na carta de Pedro, antes de mostrar uma surpresinha para vocês, está aqui no final do verso 2. Depois de mencionar que essa santificação no Espírito é para a obediência, o apóstolo Pedro diz que também é para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vocês sabem que a aspersão do sangue tem um simbolismo. Vocês sabem que quando eles aspergiam o sangue, eles faziam isso num gesto de purificação. E quando você abre a Bíblia lá em Levíticos, capítulo 14, eu vou ler pelo menos 2 versos só, mas você pode ler todo o contexto aí depois na sua casa. Levíticos capítulo 14 fala sobre a purificação dos leprosos. Aqueles leprosos que haviam sido curados, ou se algum leproso se achava curado, eles se apresentavam ao sacerdote, tinha todo um ritual. E antes deles voltarem, isso fora do arraial, antes deles voltarem para o arraial, eles passavam por uma cerimônia. E aqui diz no versículo 6 que o sangue de aves vivas deveriam ser usadas para isso.
E eu quero ler o versículo 6 do capítulo 14 de Levíticos, que diz assim: tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Esse sangue aspergido 7 vezes era um símbolo de purificação. O Senhor quer aspergir o sangue de Cristo sobre nós, ou seja, Ele quer purificar-nos. Compreendes do que o Senhor quer purificar você? Obviamente que a purificação que Ele quer fazer na minha vida talvez seja diferente da purificação que Ele quer fazer na sua, Afonso. Porque nós temos inclinações e propensões semelhantes, mas lutas diferentes. Talvez Deus queira purificar alguém, por exemplo, de um tipo de hábito pecaminoso que está ali e que para outro é diferente. Por isso a minha pergunta que eu faço a você é: do que o Senhor quer purificar você? Há um texto que Ellen White escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 345, onde ela teve uma visão. E eu quero ler com vocês esta visão. Eu não vou projetar na tela, então preste bem atenção no que você estará ouvindo. Em visões de noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Um movimento de reforma entre o povo de Deus. Nesta visão aqui, queridos, ela está vendo um movimento de purificação entre o povo de Deus. Pessoas que já aceitaram a Deus, pessoas que aceitaram ser eleitas. Então não pense que o Senhor quer purificar somente o mundo. Ele quer nos purificar, porque em nós há coisas que precisam ser purificadas. E ela viu um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. E ela descreve esse movimento, e ela diz assim: muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados, e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão, uns orando pelos outros, tal como se manifestou antes do dia do Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Ela viu, irmãos, os membros da igreja saindo de suas casas para visitar famílias e estudar a Bíblia com elas. Será que ela viu a gente? Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo. E manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. E o mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ação de graças e louvor, que parecia haver uma reforma, como aquela que testemunhamos em 1844. Um dos momentos marcantes no meu ministério este ano foi receber aqui, na época de pandemia, caixas e caixas de materiais que os irmãos trouxeram das suas casas, de coisas que não fazem parte do reino de Deus, e eles queriam abrir mão.
Queridos, DVDs de filmes, CDs de cantores os mais diversos, livros e livros e livros, livros de magia, de bruxaria, livros e livros. LPs. Alguém falou assim, pastor, se fosse vender isso para colecionador, ia dar um bom dinheiro. LPs antigos, cantores, sertanejos, rock and roll, roupas, trouxeram roupas, enchemos isso aqui. Eu disse para vocês que a gente ia fazer uma fogueira, e nós íamos queimar tudo isso. E estávamos na época da seca, fogueira proibida em todo o Brasil. Mas a seca passou, né? E nós queimamos tudo isso. Só 4 pessoas acompanharam a queima, queridos, e eu me emocionei algumas vezes diante daquela fogueira. É uma pena que a gente não conseguiu queimar isso para que todos vocês pudessem ver. Mas o Natan estava lá, e o Natan filmou tudo. E o Natan fez um vídeo, ele editou, ficou muito, muito bom. E nós vamos passar o vídeo agora para vocês. O povo de Deus, trazendo os despojos do pecado. Porque essas coisas atrapalham de viver na presença do Senhor. Mas enquanto você vai ver esse vídeo, eu queria que você pensasse naquilo que você não trouxe. Eu quero falar para você também que está em casa, talvez haja algumas coisas que vocês ainda não trouxeram. Algumas coisas das quais amamos muito. Coisas que nos afastam de Deus, coisas que nos impedem de estarmos na presença de Deus. E elas estão com a gente. Agora, boa parte dessa nossa luta não é nem com essas coisas. Ocorre aqui dentro. Por isso eu trouxe aqui algo que representava a minha entrega, que foi um coraçãozinho vermelhinho de pelúcia, para representar o meu próprio eu, que precisava ir para a fogueira. Enquanto você assiste esse vídeo, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa ele purificar você. Vamos assistir. Essa visão que Ellen White teve, ela tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Ellen White viu um povo se consagrando, se entregando a Cristo, uma verdadeira reforma de vida. E nós ficamos muito felizes porque a nossa igreja está sendo chacoalhada pelo Espírito Santo e nós estamos sendo chamados para fazermos uma entrega total. E quando nós nos entregamos a Cristo, a gente perde a vontade de suprir esses desejos carnais que nós temos. Eu quero mostrar para vocês aqui a entrega, os despojos, né? As entregas que os nossos membros fizeram. Muitas pessoas trouxeram muitas coisas que não fazem mais sentido. E nós vamos queimar agora para a honra e glória de Deus. Venha aqui, Pastor João, vamos aqui mostrar aqui um pouco desses materiais. Observem. Temos aqui, inclusive, CDs mundanos, músicas mundanas, filmes, livros, coisas que não têm a ver com aquilo que Deus quer para nós, certo? Vários livros de séries, certo? Que retratam assuntos que não são do reino de Deus. Tudo isso aqui vai para o fogo. Sabe por quê? Porque nós não vamos para o fogo, entendem? Isso aqui será queimado também quando Jesus voltar.
E aqueles que estiverem conectados a essas coisas perderão a vida eterna. Eu quero que você testemunhe. Nós vamos queimar agora aqui nesse fogo, e essa fumaça subirá como um incenso ao trono do Senhor, porque tem a ver com a consagração da nossa vida. Acompanhe esse ato da queima desses materiais. Estava muito quente lá. E quando a gente se aproximava ali do fogo para colocar na chama alguma coisinha que estava escapando, ardia o braço. E nós comentamos entre nós ali que queimar no fogo eterno vai ser muito triste. É preferível que os nossos pecados sejam queimados hoje pela ação do Espírito Santo do que nós termos que passar pelo fogo eterno. A última palavra que eu destaquei nesse texto aqui está aí no versículo 1, que diz assim: eleitos que são peregrinos. Essa palavra peregrinos tem a ver com aqueles que são residentes entre o povo, mas não são daquele povo. Esses indivíduos aqui, destinatários da carta de Pedro, eram cidadãos dos céus. E eles são chamados de peregrinos, porque por meio da fé em Cristo Jesus, eles habitavam só na terra, mas a mente deles estava conectada com o céu. Há uma canção que nós vamos ouvir que fala sobre isso, sobre essa entrega. Assim como Abraão, ele manteve os olhos pela fé voltados para a cidade eterna. Os eleitos e forasteiros da carta de Pedro também viviam assim. Mas quando as pessoas são estrangeiras, elas são consideradas estranhas, elas são consideradas diferentes. Porque a maneira como elas vivem é diferente da maneira como vive o restante do povo. E o que esse texto está dizendo para nós, irmãos, é que nós somos eleitos, nós somos forasteiros e nós somos diferentes. Então não viva como o mundo vive, porque os valores eternos são diferentes dos valores passageiros. A gente não se veste como o mundo se veste. A gente não negocia como o mundo negocia. A gente não ouve as músicas que o mundo ouve. A gente não vê, não olha
o que o mundo contempla. Nós somos diferentes, porque a nossa pátria está no céu. Nós possuímos valores e padrões diferentes do mundo. O mundo está promovendo alguns valores estranhos, nós não entramos nessa onda, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Isto gera uma grande oportunidade para testemunharmos as pessoas. Eu queria que Deus usasse a sua influência de ser uma pessoa diferente para impactar a vida das pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Essa música fala sobre, é uma oração, né? E nessa oração, nós vamos orar essa canção juntos agora, ouvindo essa canção. Diz assim: meu desejo, Senhor, é te louvar. O meu desejo é adorar-te, não somente em palavras, mas também em ações. O meu desejo é fazer a tua vontade completamente. Eu quero cumprir o teu desejo. Eu vou seguir o teu caminho. E eu vou levar o teu amor às outras pessoas. E aí no coro, é muito bonito que diz assim: somente a ti eu vou honrar. Em tudo que fizermos, a gente tem que pensar nisso. Será que isso está honrando o nome de Deus? Somente a ti eu vou honrar. Eu vou cantar para ti. E eu quero que essa oração tenha poder. Enquanto você ouve essa música, deixa Deus falar ao seu coração de novo. E tome a decisão de ser um eleito, ser um escolhido. E se você quer fazer desta canção a sua oração, se você quer, quero pedir que você fique em pé, num gesto público para dizer: eu sou diferente, eu sou eleito. E você aí na sua casa, você pode ficar em pé também. Fique em pé aí, na frente da televisão, celular na mão, para dizer: Senhor, eu sou diferente, eu pertenço ao reino de Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir, e aos outros vou levar teu amor, teu amor. A ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão, somente a ti
haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a Ti a gratidão. Se para mim é bonito ver a igreja em pé, imagina para Jesus Cristo, não? Ele deu a vida por nós, irmãos. Jesus ficou sem comer 40 dias. Para que nós tivéssemos vitória. Nenhum ser humano sofreu como Jesus Cristo. Nenhum ser humano sofrerá algo parecido com o que Jesus sofreu. E Ele fez tudo isso para que a gente pudesse ser eleito. Para que a gente pudesse ser dele para sempre. É só a gente deixar Ele fazer a obra. É só a gente falar para Ele que quer e Ele vai nos conduzir. Esse ano foi um ano tão atípico para todos nós. Mas pensa na angústia nossa, líderes da igreja, em não saber onde é que estavam os irmãos, o que estavam fazendo, como é que estavam. E no retorno dos cultos, a igreja continuava vazia. E a gente não conseguia. Eu fico imaginando às vezes a angústia de Deus. Ele conhece os corações, Ele sabe todas as coisas. E se nós sofremos por essas coisas pequeninas, tão pequenas, imagina Deus, né? Mas Ele tem um plano maravilhoso para a gente. Vamos deixar Ele fazer esse plano. Nosso Deus e Pai, nós não temos nenhum mérito, Senhor, para termos sido chamados por Ti. O único mérito que temos é sermos mortos e eliminados para sempre, porque somos pecadores. Mas enquanto pecadores, Jesus Cristo deu a vida por nós. E Jesus Cristo fez tudo o que era necessário para nos eleger, para nos chamar e nos tornar cidadãos do reino de Deus, de maneira que o Senhor nos trata como peregrinos. Mas, Senhor, transforma o nosso coração, para que sejamos peregrinos, mas sejamos diferentes. Que o pecado, Senhor, não habite em nós. Que o pecado não nos governe, ó Deus. Que o inimigo não reine em nossas decisões, Senhor Pai. Que as nossas decisões, todas elas, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que toda a nossa vida seja consagrada ao Senhor, e vivemos uma vida santa diante de Ti, ó Deus. Continue guiando esta igreja, Senhor, segundo a Tua vontade, e guie a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um feliz sábado.